Vamos conversar a partir de agora com o economista e consultor empresarial Otílio Rodrigues Neto, que está em Campinas. Otílio, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan. Boa tarde a todos os telespectadores da nossa TV Centro-Sul. Uma alegria aqui poder encontrar nesse espaço virtual. Essa matéria está na Agência Brasil, dizendo que é uma expectativa favorável em relação aí à geração de empregos no futuro próximo e que o universo dessas empresas das empresas que podem oferecer esses empregos, são, na sua grande maioria, micro e pequenas empresas. Como é que você avalia essa expectativa e a sua opinião pessoal em relação, sobretudo, às observações, a observação que você faz do atual momento da economia e como estão acontecendo as ações aí na atividade econômica? Muito bem, Erivan. Eu acho que no nosso último encontro, que nós falamos de economia, havia uma expectativa muito otimista sobre o segundo semestre e para o ano que vem. E agora, nessa última semana, aconteceram alguns fatos que mudou um pouco aquele otimismo exacerbado que os agentes econômicos estavam em relação ao crescimento da economia. Foi revisada pelo Banco Central a expectativa de crescimento da economia para em torno de 5%, 6% para o ano que vem, para este ano e para o ano que vem. Bom, e aí o que aconteceu? Surgiram pressões inflacionárias, a inflação, todo mundo, eu imagino aí que os nossos telespectadores, eu, você e todos nós, estamos sentindo no nosso bolso, né, os efeitos dos aumentos de preço, e a inflação tem preocupado um pouco, e aí um pouco de nuvens negras para o horizonte, né? Tanto é que nessa semana, na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, eles subiram a taxa Selic, que é a taxa que orienta todas as outras taxas de juros que são cobradas pelo sistema financeiro, e ela é determinada pelo Copom, que faz uma reunião a cada 45 dias. E então essas pressões inflacionárias criou assim uma certa turbulência, isso refletiu na Bolsa, e uma preocupação, porque o Copom sinalizou que vai continuar subindo a taxa de juros. Qual é o objetivo do Copom? E aí, daqui a pouco eu chego lá nessa notícia que eu não cheguei a ler, mas aí a gente comenta sobre os efeitos disso no emprego, no setor de serviços. Mas o que isso tem a ver? Ora, a inflação, ela cria impactos, né? E a gente tem na nossa memória a herança inflacionária, e nós não queremos voltar ao que nós vivemos no passado. Então, por isso que quando a inflação medida de julho foi 0,90 alguma coisa, então preocupa, e o Copom, ele que é responsável pela elaboração da política monetária do banco, assim, ele dá as diretrizes e para debater, discutir a conjuntura econômica e subsidiar os estudos de política econômica do Banco Central e do governo. Então, o Copom já sinalizou que vai continuar subindo a taxa Selic. E qual que é o objetivo? Quando você sobe os juros, você inibe o consumo. Então, aquelas pessoas que iam comprar alguma coisa financiado a prazo, no crediário, elas, com juros mais altos, cria dificuldade na aprovação de crédito e também no consumo. Então, elas compram menos. Se tem menos gente comprando, consegue arrefecer, diminuir o impacto no aumento de preços. Esse é o objetivo do Copom. Então, assim, agora, aquele otimismo de que eu falava na nosso último encontro, ficou um pouco preocupado com essas pressões inflacionárias que surgiram e com esse aumento de juros. Para você ter uma ideia, o setor serviços, ele foi o setor mais penalizado, porque o setor serviço diferente de mercadoria você estoca, você guarda, o serviço não, tem que ter uma interação presencial, face a face. Eu tenho que ir numa barbearia, cortar o cabelo, você tem que ir num bar, num restaurante. Então, o setor serviços, ele foi o mais penalizado na pandemia. Diante da perspectiva de retorno das atividades econômicas ao normal, a expectativa era que o setor serviço, e ainda não mudou, né? A expectativa é que o setor serviço ele tem uma grande retomada agora, deve ter anunciado aí que os números de contaminação e de mortes e de internação e de ocupação nas UTIs têm se reduzido, isso é muito bom, é muito favorável. Então, diante dessa expectativa,
existe assim, a perspectiva de que o setor serviço retome. E aí, claro, consequentemente, vai vir a retomada do emprego. Agora, tem essa preocupação, Erivan, que é a questão inflacionária. Talvez isso gere um impacto e diminua aquela retomada vigorosa que a gente estava esperando para a economia, com a retomada do emprego, da renda, do novo normal, da circulação, para a economia voltar ao que era antes, para a retomada do crescimento econômico, para esses próximos meses, né? Você acha, então, que é essa demanda represada que pode proporcionar esse tipo de reação, Altílio? Isso mesmo. Olha, um dos indicadores da economia que é importante monitorar é o chamado índice de confiança do consumidor e o índice de confiança do empresário. Então, esses números que você citou aí nessa matéria, que são frutos de pesquisas tanto do Sebrae quanto da Fundação Getúlio Vargas, né? São dois institutos, organismos que acompanham e monitoram a conjuntura econômica no Brasil. Eles refletem a confiança do empresário. Nas economias desenvolvidas, o setor serviço é o que tem o maior impacto no emprego, né? Então, ainda é favorável, é positiva a expectativa. Então, esse índice de confiança, ele reflete, porque se o empresário, se ele está confiante no futuro, se ele acredita que o futuro vai ser melhor, ele toma a decisão de investir, de abrir empresa, de contratar, e quando ele está otimista, por isso que um dos grandes economistas da história, o John Maynard Keynes, né, o keynesianismo é uma das grandes teorias da economia, ele dizia que o fundamental é a expectativa. As expectativas são fundamentais para a economia funcionar. Então, todos nós somos movidos por expectativas. Se a gente acredita que o futuro vai ser melhor, nós, como consumidores também, a gente fica mais confiante e a gente toma a decisão de comprar. Então, agora, se a gente pensa que o futuro vai ser pior, a gente retém, você suspende qualquer decisão de compra. Então, por isso que essa matéria é importante, porque ela reflete a confiança dos empresários. Se os empresários estão mais confiantes, eles vão contratar mais gente. Então, isso é animador. Eu também sou um otimista, eu acho, vai ser, sim, talvez não seja nos níveis que se imaginava primeiramente, né? Porém, eu acredito que a expectativa para o segundo semestre, para o ano que vem, são muito boas em termos de retomada do crescimento econômico, do nível de emprego, do consumo e da renda e de todos os indicadores econômicos agregados, os chamados indicadores macroeconômicos. Então, eu sou otimista, eu acredito que, sim, o setor de serviço vai puxar a retomada, porque ele foi o mais penalizado, então, na retomada, ele tem o maior espaço para crescer, porque a base anterior é muito baixa, muita gente parou as suas atividades, então tem muito espaço para crescer agora na retomada pós-pandemia.